Você quer saber o que de fato é um livro bom? Descubra depois da vinheta. E é isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem. Já se inscrevam no canal, porque hoje a gente vai falar sobre aquelas coisas que fazem com que um livro seja bom. Antes de mais nada, é sempre bom deixar muito claro que livro bom, livro ruim, esse livro eu não gostei, aquele livro... Isso daí é tudo muito subjetivo. O que eu tentei fazer nesse vídeo aqui hoje é mais ou menos separar aqueles elementos que, quando presentes dentro de uma narrativa, costumam agradar bastante. Separei alguns pilares do que constrói uma boa narrativa, alguns pilares que agradam a mim em particular, mas que também podem agradar vários de vocês. Então são aquelas coisas que muito tradicionais em alguns momentos, ou até algumas coisas um pouco loucas, mas que de um modo geral, quando a gente encontra, costumam agradar muito. Então é algo que faz com que um livro seja muito bom. Muitas vezes a gente lê um livro e a gente não tá gostando muito, tá uma experiência um pouco estranha, parece que tá algo fora do lugar e a gente nem sempre sabe exatamente o que é. Ao mesmo tempo que tem horas que a gente lê um livro e fala, caralho, que livro bom, nossa, que negócio legal, eu não consigo largar esse livro. Muitas vezes o que faz a gente sentir essas coisas são esses elementos, são essas características. Talvez você não saiba exatamente os nomes ou não saiba o porquê, mas é no vídeo de hoje que a gente vai descobrir isso. Um dos pilares que pra mim é uma das coisas mais importantes dentro de um livro, de um filme, de um jogo, de qualquer tipo de obra que conta uma história pra gente, é, sem a menor dúvida, o desenvolvimento de personagens. Quantas vezes você já leu um livro que você tava lá, que cara estranho, esse cara parece que não faz sentido, ou esse personagem fez um negócio nada a ver, parece que ele disse uma coisa e fez outra, ou, isso é muito comum, esse personagem jamais faria isso. E às vezes aparece com uma solução muito mágica, ou às vezes simplesmente erro de continuidade, a gente coloca um personagem que é muito sério e do nada ele começa a fazer piada. Quando isso tá dentro da narrativa, faz sentido. Quando isso é explicado, quando existem motivos para tal transformação, legal. O problema é quando isso acontece do nada, o problema é quando isso serve apenas como uma muleta para suportar uma história mal construída. Então, o desenvolvimento de personagem é uma das coisas que fascinam a gente. No fundo, não importa se eu trago uma história com grandes críticas, ou uma história com grandes viradas, reviravoltas, ou um livro de terror com um grande vilão e não sei o que, se os personagens, se os protagonistas, se os secundários, se essas pessoas não são reais, se elas não estão bem desenvolvidas, tudo isso vai pro lixo, porque no fundo, o que a gente procura quando a gente abre um livro, além de uma boa história, são personagens com que a gente se identifique, personagens que a gente entenda. Os personagens são geralmente o pilar com que faz com que aquela história pareça real, porque eles refletem naquele mundo da ficção a nossa realidade. E muitas vezes o que eu gosto muito de ver numa história quando se trata de desenvolvimento de personagem é o arco do personagem. Claro, existem histórias que o personagem começa e finaliza da mesma forma, ele não teve nenhuma transformação ao longo da narrativa. Existem, e a proposta dessas histórias é justamente essa, mostrar talvez algum tipo de estagnação, enfim, tudo isso aqui depende muito de história para história, mas de um modo geral, os personagens no final da narrativa costumam ser completamente ou parcialmente diferentes do que eles eram no começo. Um exemplo de jogo que eu adoro é, por exemplo, o Barret do Final Fantasy VII. No começo, cara, eu me lembro que quando eu conheci esse cara, eu tava lá jogando, eu tava super entretido, eles estavam querendo destruir uma grande corporação porque eles estavam explorando o planeta e iam destruir tudo, não sei o que, e eles queriam sabotar uma das usinas nucleares deles, um negócio desse tipo. E o Barret é um personagem que ele é muito puto, ele é muito bravo, é um cara irritante, sabe? Você não gosta, ele tá sempre nervoso, ele responde todo mundo mal. E depois, lá na frente na história, você acaba saindo dessa metrópole, dessa cidade onde eles estão tentando dar esse golpe, e a gente vai pra cidade natal do Barret e a gente descobre que a cidade está completamente destruída. Você vê pessoas que estão revirando lixo para conseguir sobreviver. Você vê uma criança dentro de uma barraca olhando para uma centelha de luz e pensa, caramba, olha esse pedaço de luz, eu queria vender essa luz para poder ir num parque de diversões. Você vê tudo isso e você entende por que esse cara é tão revoltado. Claro que existem vários outros motivos, por exemplo, a cidade está destruída só porque aquela mega corporação explorou e explodiu uma usina na cidade natal do cara, e ele foi a favor
favor disso na época. Claro que ele não sabia da explosão, mas ele era a favor da instalação da usina lá. Então você entende por que ele era um cara tão puto e tão revoltado e tal. Houve um arco, ou melhor dizendo, houve uma explicação. Você consegue entender aquele personagem muito melhor. E daí quando ele tá bravo, você fala, caraca, eu consigo compreender. Talvez eu não concorde. Ele é um cara bem radical, mas ainda assim você consegue conceber um pouco melhor a psicologia dele. Isso é muito importante. Um outro exemplo de arco de personagem muito claro, a Nanda vai saber dizer melhor do que eu, porque ela assistiu todos os filmes e eu assisti só alguns, é o Capitão América, né? Quando ele consegue finalmente pegar o martelo do Thor. A gente passou anos e anos, cara, quando acontece aquele momento, parece que tudo faz sentido, é agora, você... O cinema foi, assim... Todo mundo vai à loucura e tal, então isso é um arco de personagem acontecendo. Quando ele é construído com calma, com lógica, com emoção, na hora em que acontece, tudo faz sentido e se encaixa, é maravilhoso. Eu aposto que muitos de vocês vibraram nessa cena, isso é desenvolvimento de personagem, e isso é muito bem feito em várias obras. Então, sem dúvida, o que faz uma boa história em muitos casos é o desenvolvimento de personagem. Outra coisa que pra mim é primordial num livro é a escrita, né? A escrita tem que ser boa. E o que faz uma boa escrita? Uma boa escrita, ela varia muito, ela varia do gosto, ela depende de inúmeros fatores. Uma boa escrita depende da proposta do livro, depende do contexto e tal, enfim, o que tá acontecendo. Isso daí é muito variável. Então, nesse caso é mais fácil a gente dizer o que a gente não gosta numa escrita. E no meu caso, particularmente falando, eu não gosto de escritas muito expositivas, escritas muito óbvias, aquele tipo de escrita que parece que não acredita na inteligência do leitor, sabe? Aquele autor que explica demais. Pra mim, eu sinto que é um pouco de... Na cabeça dele, ele criou um negócio tão magnífico que ele acha que ninguém vai entender, e daí ele começa a explicar demais, e daí fica meio redundante, às vezes fica chato. Por exemplo, um coach que é maravilhoso. Joãozinho andou, seguiu em frente, afinal é pra frente que se anda. Olha esse coach maravilhoso. Ó, eu vou soltar uma polêmica aqui, hein? Dizem, eu não sei porque eu não... Vocês respondam nos comentários. Dizem que Paulo Coelho, consagradíssimo no mundo inteiro, é um autor bastante óbvio, que ele traz metáforas óbvias e tal. Não é? Então, pois é, respondo aí nos comentários. Nunca li o cara, então, mas existem autores que acabam fazendo isso, que parece que que não acredita no leitor e tá, putz, quando eu me deparo com esse tipo de escrita, eu acho meio caído, assim. Eu gosto quando o cara ousa, vai lá e faz e confia no que tá fazendo, eu acho muito legal. Evidente que escrita repetitiva também é uma coisa muito chata, ou escrita descritiva demais, mas com uma descrição que não aprofunda nada, que parece que é só pra encher linguiça, isso também é um problema. Eu não gosto disso. Muitos vão acusar, falar que King é desse jeito, mas eu discordo completamente. Embora, é claro, às vezes o King ele seja realmente bastante descritivo, em geral essas descrições são para aprofundar um personagem, são para aprofundar um ambiente que o personagem está inserido. Então isso acaba trazendo profundidade e torna a narrativa bastante sensorial. Você conhece o personagem, conhece a cabeça dele, conhece o ambiente que ele está inserido, e aí fica tudo mais legal. Então eu gosto mais desse tipo de escrita, mas escrita repetitiva, escrita óbvia, aí eu já não curto tanto. Outra coisa que eu gosto muito num livro é uma boa premissa. É claro que uma boa premissa não faz um livro bom, mas geralmente a boa premissa é aquilo que desperta o nosso interesse. Geralmente a premissa é o que tá na sinopse. Então uma boa premissa faz com que a gente pense, caraca, vamos ler esse livro. E daí, quando você lê o livro, a boa premissa precisa estar bem desenvolvida. Então é todo um conjunto de coisas ali, mas a boa premissa é o que tá na frente deles. Exemplo, uma sociedade em que bombeiros, ao invés de apagar o fogo, taca fogo nas coisas. Fahrenheit. Então é uma premissa muito interessante. Só nisso, nessa pequena frase, você já entende que essa sociedade tem uma inversão de valores, que as coisas são completamente o oposto do que é hoje. Então é uma premissa interessante. Ou um cara toca nas pessoas e consegue ver o futuro delas. Isso daí é a zona morta. Um garoto normal que tá vivendo a sua vida, conturbada com os seus tios, descobre num belo dia, no seu aniversário, que ele é um bruxo. Isso é Harry Potter, é uma ótima premissa, né? Um bando de alienígenas
alienígenas pairam sobre o país e sobre o planeta, eles não fazem nada, eles ficam apenas parados no ar, e só pela presença deles, a sociedade começa a se transformar num novo modelo. Isso é o fim da infância. É um conceito muito interessante. Esses conceitos fazem com que a gente pegue o livro e vamos ver onde isso vai. E, se for muito bem desenvolvido, é uma coisa muito legal. Então, uma boa premissa é uma das coisas que faz com que eu goste muito de um livro. Claro que não são só essas coisas, né? Mas eu acho que, se a gente for resumir aqui entre nós, eu acho que é isso. Uma boa premissa, bom desenvolvimento de personagem e uma boa escrita. Eu acho que esses são bons pilares. Por outro lado, é claro, a gente sabe que cada gênero, por sua vez, possui características próprias que fazem com que os livros desse gênero sejam bons ou ruins. Então eu separei algumas características por gênero, porque aqui a gente faz o trabalho completo. Um dos meus gêneros favoritos, sem dúvida, é o suspense. E o suspense, dentre várias coisas, uma das coisas que o suspense, pra mim, precisa ter, e se não tiver, ele fica devendo um pouquinho, com exceções, enfim, não vamos falar delas, é o ritmo e a reviravolta. Pra mim, um bom livro de suspense, ele precisa ter essas duas coisas. O que seria o ritmo? O ritmo, ele é a forma como o autor resolve conduzir a sua história, a ordem em que ele resolve revelar informações secretas, são os cliffhangers no final dos capítulos, os famosos ganchos, acontecimentos marcantes separados e distribuídos em bons intervalos que mantém a gente lendo, é o que mantém a leitura instigante. É como ele consegue, por exemplo, colocar uma cena de descanso pouco depois de uma cena de bastante ação para não ficar cansativo, entendeu? Tudo isso compõe um bom ritmo. Falar sobre ritmo de livros dá para fazer um vídeo inteiro, mas para resumir é isso. E a reviravolta, é claro, para mim, a maioria dos livros assim de suspense precisa ter uma boa reviravolta. E uma reviravolta que faz sentido, que seja honesta, porque não adianta nada você trazer uma reviravolta realmente chocante. O autor trouxe informações que não tinham sido ditas antes. Um bom exemplo disso é Sherlock Holmes, né, que todas as informações estão no livro desde o começo dele, então é o tipo de livro que você, caso estivesse atento, poderia até adivinhar o final. Então isso eu acho muito legal. Um bom exemplo também disso é Misery, que é um livro que tem um suspense muito legal, ele te mantém angustiado, você fica inquieto ao longo de todo o livro. Ele não é tanto terror, seria um terror psicológico, eu acho que ele é mais puxado pro suspense. Não tem grandes cenas de ação, mas nas poucas vezes em que a personagem, a vilã, aparece em contato com o herói, você fica tenso e você fica esperando, putz, e a próxima, quando ela aparecer aqui de novo? Isso pra mim faz um bom livro de suspense. Já no gênero de terror, existem algumas outras coisas. O terror por si só, pela sua estética, ele permite que muitas histórias possam ser contadas, histórias que só poderiam ser contadas através do terror. Muita gente reclama, fala que livro de terror, já ouvi isso, absurdos desse tipo, livros de terror costumam ter finais tristes e tal, e a pessoa não gosta, mas é que no terror essas histórias costumam funcionar muito bem. Para a mensagem que precisa ser contada, o terror costuma ser muito bom. Então o uso da estética para passar algumas mensagens eu acho que é muito importante. Então você saber usar esses elementos que compõem o terror muito bem faz com que os livros sejam muito bons. Do outro lado disso, vocês já ouviram falar, por exemplo, caraca, esse livro é em violência gratuita. Aposto que muitos já ouviram falar sobre violência gratuita em livros de terror. E o que acontece? Provavelmente o autor, fascinado porque a violência em livros de terror costuma ser muito fascinante para algumas pessoas, fascinados por esse aspecto, ele quer apenas colocar esses elementos de violência, mas eles são vazios, eles são apenas para chocar, e isso acaba causando um certo desconforto, porque você simplesmente não consegue conceber para onde que isso vai, o que isso tem a ver, é só para chocar mesmo, quando na verdade esses elementos eles foram criados não com esse intuito, mas com o intuito de passar mensagens que só o terror poderia passar. Então, por exemplo, quando você vê um Edgar Allan Poe, quando você vê um Stephen King, não tem nada à toa, não tá nada sobrando, as coisas fazem sentido. Então o terror ele precisa ter uma ótima construção, o autor tem que ser muito inteligente para fazer um bom livro. Um exemplo que você consegue ver muito facilmente em livros de terror é o poder da tragédia. É uma forma de contar histórias muito antigas, mas é aquela coisa que começa em cima e termina embaixo. Começa bem e termina mal. Algumas histórias precisam ser dessa forma, elas precisam ter essa característica. Um exemplo muito bom disso para mim é o Iluminado,
Iluminado. O Iluminado começa com a família meio quebrada, mas o seu núcleo permanece inteiro, tá tudo legal. E no final você vê o que acontece. Outro exemplo também do King é O Cemitério, né? Aquela família que também tá se mudando e tá legal, as coisas estão boas ali. Não estão muito bem financeiramente, mas o marido acabou de arranjar um emprego. E o final é pura tragédia. O terror permite isso. Você saber fazer isso muito bem faz um bom livro. Agora, você usar elementos pra simplesmente jogar sangue na página, simplesmente pra chocar o seu leitor, aí eu acho que fica meio caído. No gênero de romance, na minha concepção, o que faz um bom livro de romance é: eu preciso querer que esses dois personagens fiquem juntos mais do que eles mesmos. Eu acho que é isso. O romance, o amor tem que estar no ar, tem que ser uma coisa legal, tem que ser empolgante, você tem que ficar apaixonado pelos personagens, você tem que cruzar os dedos e falar, pelo amor de Deus, resolvam esses problemas, fiquem logo juntos. Um livro que eu adoro de romance é O Melhor de Mim, do Nicholas Sparks, e é bem isso, né? São dois personagens que se conhecem desde muito tempo, e eles se separam num determinado momento, até que acontece uma tragédia lá, enfim, e eles se reencontram depois de tanto tempo, mas esse reencontro é cheio de vários problemas, e daí eles têm que resolver esses problemas pra finalmente conseguir ficar juntos. Só que daí tem mais problema no final, enfim, não vou dar spoiler, pra mim esse tem um dos finais mais devastadores da literatura do romance. Quem ainda não leu O Melhor de Mim, leia, que é um livraço bom pra caramba. Tem uma indicação do livro de romance, você que manja mais que eu? Todos do Vitor Martins. Vitor Martins é um cara que sabe fazer um livro de romance. E sabe por quê? Porque o livro de romance, ele é muito sobre os personagens, sobre o lugar que eles vivem, sobre os seus dilemas, sobre o que aquela união significa pra eles e tudo mais. A construção psicológica dos dois sujeitos ali precisa estar muito bem feita. E o Vitor Martins arrebenta demais nisso daí. Um livro dele que eu li e adorei é o 1 Milhão de Finais Felizes. E cara, que livro bom. Você adora aquele personagem, e daí você quer ver o próximo encontro dos dois e você adora todo mundo, eles, amigos, o cara, todo mundo. Entendeu? Então, um livro de romance precisa ter isso. Dois personagens que se amam e eu amo eles mais do que eles mesmos. Ou que se odeiam e daí a gente... mas daí enemies to lovers, uma cama, duas pessoas, esses trecos, isso daí são elementos também que tal, que são... Mas eu acho que o que fica acima disso tudo é eu querer o casal junto. E quando eles não ficam, é uma merda, né? Mas aí, se for bem desenvolvido, ainda é um bom livro. Sabe o que faz um bom vídeo? Uma boa audiência e um cara que gosta de falar do que fala, né? Isso que faz um bom vídeo. Então, se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no canal, porque a gente quer crescer, beleza? Então vamos juntos, inscreva-se e deixe o seu like. Agora vamos falar de livro de fantasia. O que faz um bom livro de fantasia? Pra mim, fantasia é um dos gêneros mais difíceis de ficar bom, porque ele envolve tantos elementos, tantas camadas, tantas coisas, e todas elas precisam estar tão bem trabalhadas que é mais fácil errar do que acertar. É muito difícil você dominar tantas áreas assim e conseguir fazer um bom livro. Então, quando o livro é bom, ele chama muito atenção. Aposto que só de falar livro de fantasia já deve ter vindo uns 2, 3 na sua cabeça. É por isso que quando um livro de fantasia, dado todo esse nível de complexidade do gênero, quando bem feito, ele é marcante. Pra mim, o que diferencia o gênero de fantasia perante todos esses outros que eu mencionei é a construção de mundo, o famoso world building. Isso daí, meus amigos, se não tiver, acabou. Não é fantasia. É alguma outra coisa com roupagem de fantasia. Em fantasia, o mundo que está sendo desenhado, ele precisa ser sólido, ele precisa ser palpável, ele precisa ser sensorial. No terror, por exemplo, uma sala é só uma sala, mas na fantasia, um castelo, uma floresta, um deserto, uma estátua, todas essas coisas compõem e elas precisam estar muito bem trabalhadas, elas precisam trazer algum tipo de background. Elas não podem ser só cenários 2D chapados, tipo uma placa de papelão no fundo. Elas precisam ter profundidade, porque todos esses cenários, esse mundo, é o que compõe a cultura daquelas pessoas, é o que compõe as suas religiões, a forma como elas pensam, como elas tomam decisões. Tudo isso, o mundo em que eles vivem, aquela sociedade, constrói a psicologia desses personagens. Então, quando esse world building é muito bem feito, ele costuma marcar a gente sente aquele lugar como real. Quem aí nunca
leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis e não achava que aquilo, putz, isso aqui deve ter acontecido de verdade, cara. Ou quem terminou O Senhor dos Anéis e ficou com saudade da Terra-média. É por isso, porque o world building do Senhor dos Anéis é fora de série, cara. É o melhor que existe na literatura. Isso daí eu boto minha mão no fogo. Não é à toa que a Terra-média é lembrada como um mundo fantástico até hoje. Não é à toa que quando a gente dá tchau para aquele mundo, quando a gente fecha o Retorno do Rei, a gente fica morrendo de saudade, querendo voltar lá pro Hobbit e ler de novo. Baseado em fatos reais, eu acabei de fazer isso. Cada nome ali dentro possui um significado. Cada estátua tem a sua história, cada floresta tem as suas características próprias. Tudo ali dentro tem um porquê e esses porquês constroem os personagens. Duna também fala muito sobre isso, sobre a formação de culturas, como um planeta arenoso, sem água, sem uma gota de água, forma a religião daquelas pessoas e a forma como elas pensam. Por exemplo, em Duna, chorar é um ato simbólico, porque você está dando a sua água para alguém. Quando alguém morre e você chora a perda dessa pessoa, você está fazendo um ato extremamente simbólico. Isso só impacta a gente porque a construção daquele mundo foi muito bem feita. Então, claro, Duna é um sci-fi, mas também tem uma boa dose de fantasia, e são essas coisas, essa construção de mundo num livro de fantasia que, quando é bem feito, cara, encanta a gente e faz a gente querer se transportar lá pra dentro e nunca querer sair. E bom, acho que é isso. Eu falei um pouquinho sobre aquelas coisas que fazem com que um livro seja muito bom pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora a missão é sua. Deixa aqui nos comentários aquelas coisas que fazem com que um livro seja bom pra você especificamente. Trouxe vários livros e indicações, todos os livros muito bons, então vamos trocar essa ideia aqui embaixo. Tem algo a dizer, amor? Harry Potter tinha que estar aí na lista de fantasia, só pra deixar claro. O world building de Harry Potter é muito bom. Pelo amor de Deus. Realmente é um mundo muito bem feito e sensorial. Parece que existe, né? Você termina, não é à toa que até hoje as pessoas estão esperando a cartinha delas, né? Sim. Porque o negócio é muito bem feito. Então é tão mágico que você fala, não é possível que um negócio desse não existe. E ela é esperta, né? Ela faz como se, tipo, realmente existe. É que a gente que não pode ver. É muito inteligente. Enfim, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, usa meu link e entra também no meu clubinho do livro pra gente falar de livro bom por lá também, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau.